Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, vencedores e perdedores na área. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, com diversos jogos importantes, vários clássicos acontecendo nessa rodada também. E estamos aqui para mais um quadro de vencedores e perdedores, tentando analisar o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro. É, mudanças na parte de cima, mudanças na parte de baixo, resultados inesperados. Rodada normal de Brasileirão, né? Exato. E a gente vê que foi normal, porque o esporte perdeu também. Isso, Não, algumas coisas mudaram, mas isso não mudou. acho que nem cabe mais, né? Eu nem coloco mais esporte como perdedor, deve ter umas É, eu 5 também não. rodadas já. É, já caiu, Já, né? Então, tipo, não já, faz já sentido. Já perdeu a graça. Tipo o Neymar na primeira passagem do Santos, que eles pararam de dar a bola de prata pra ele. Falar: "Ah, então essa bola de ouro agora você é o concurso, você não disputa mais". O Sport não disputa mais. Prêmio Sport de perdedores da rodada. Exato. E Falando em nisso, homenagem ao esporte, vamos começar hã, pelos perdedores hoje? bora, puxa seu primeiro aí. Cara, eu vou puxar o meu primeiro perdedor, que é Gonçalo Plata, atacante do Flamengo. Porque assim, teve a expulsão dele no jogo contra o Estudiantes, que beleza, o árbitro ele viajou completamente ali no lance, não era ele sofreu a falta e foi expulso na jogada. Tudo bem, dava para reclamar. Contra o Racing, ali, ele deu margem para o azar. A gente analisou a semifinal, o jogo que o Flamengo classificou. Ele foi juvenil, dá para dizer assim. Ele abriu margem para um árbitro rigoroso botar ele na rua. E foi exatamente o que aconteceu. E nessa rodada, um jogo onde o Flamengo disputava a liderança, né, uma vitória era muito importante, ele é expulso de novo, prejudicando o Flamengo. Ou seja, o Plata está sempre na cena do crime. Toda vez é ele que acontece. Sabe aquelas histórias de investigação policial? Que o mordomo é sempre o suspeito? O Plata é o mordomo do Flamengo. É sempre com ele que tá estourando essa bomba aí. Continua sendo respaldado pelo Felipe Luiz, é um titular do time. O Flamengo roda muito, mas acho que o 11 ideal na cabeça dele, o Plata joga. E essas expulsões poderiam ter custado caro para o Flamengo na Libertadores e pode ter custado caro no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo empatou com o São Paulo e o Palmeiras ganhou seu jogo contra o Santos. Então, nessa disputa direta, o Flamengo foi uma rodada ruim para o Flamengo, mas eu quis personificar no Plata, que foi expulso mais uma vez. Das outras 2 vezes ainda dava para passar pano, né, que além do que você falou que os 2 lances não eram para expulsão, o Flamengo ainda conseguiu o resultado que precisava, né. Mas dessa vez realmente deixa o Palmeiras abrir 3 pontos já na reta final, faltando 7 jogos para cada um, né, cada um jogou 31. Também tem alguém do Flamengo aqui, mas não é o Plata entre os meus perdedores, é Samuel Lino. Samuel Lino que chegou muito badalado, começou bem, depois foi piorando. Na verdade é que ele tá com um azar também que eu acho que nesse mês ele teve 3 gols impedidos por 1 centímetro. E nesse jogo não foi diferente. Já tinha acontecido na Libertadores, e agora mais uma vez ele entra nas costas do atacante, num cruzamento que vem do outro lado, faz o gol, o juiz dá o gol, aí vai lá, chama o VAR, ele tá lá, ponta do pé impedido. Então, ele tá precisando, né, fazer esse gol, ganhar confiança, voltar, eh, cair nas graças do torcedor para poderem falar que ele valeu o preço que foi pago nele, que ainda, a gente já falou aqui também que ainda não fez por onde. Mas também tá com um pouquinho de azar o nosso menino Samulino, que se ele calçasse um número menor no tênis, ele tinha 3 gols a mais. É, o torcedor do Flamengo mais otimista deve estar pensando, ele tá guardando para a final. É toda a estratégia dele, tá guardando para o jogo mais importante. E Não sei se isso torcedor vai do Flamengo acontecer, pensa assim, torcedor do Flamengo mas é esse tipo aí. só só o futuro vai dizer se Samulino está guardando o gol para o momento mais decisivo da temporada do Flamengo. Cenas para os próximos capítulos. O lado Vou puxar bom mais não, pode o falar. lado bom é que tem jogador que já falou que ia entregar uma Libertadores para o Flamengo jogando essa final, né. E o problema é que ele tá É, jogando pelo Palmeiras.
É isso aí. Falaremos sobre isso quando estiver chegando mais próximo à decisão da Libertadores. E quem não Puxando quiser aqui mais perder o vídeo, se inscreve aí no canal. Foi mal. isso mesmo, de Não boa. podia perder a oportunidade do merchan. Tem que fazer, vender nosso peixe aí, É. mas outro perdedor da rodada na minha lista é o Fortaleza, que estava ganhando até o apagar das luzes o clássico contra o Ceará e tomou um gol do Pedro Raul, que foi elogiado aqui no canal recentemente, que vem fazendo uma boa temporada, depois de alguns anos instáveis, para dizer o mínimo, em outros times do futebol brasileiro. E era uma rodada que, assim, o Fortaleza ele poderia ter chegado a 31 pontos, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 34, só que com um jogo a mais que o Fortaleza. Com esse empate, o Fortaleza ficou nos 29 e bem difícil agora imaginar que o time vai conseguir ter uma reação nessas últimas rodadas. Ainda não é impossível, mas é aquela coisa. O paciente está lá no hospital, ainda existe 1% de chance, mas os médicos já estão falando: olha, se despede aí das pessoas que você gosta, tal, porque o tempo é curto e parece que a passagem do Fortaleza na Série A está chegando ao final. Esse era um jogo que, por ser um clássico ali, poderia dar uma animada no Fortaleza, mas acabou que foi um grande banho de água fria esse golzinho no final que tirou a vitória que estava na mão. É, a torcida do Fortaleza tá aqui na minha lista, porque além de tudo isso que você falou, já tem 10 jogos que o Ceará não perde para o Fortaleza. A última vitória do tricolor foi em 2023, no dia 1º de abril. Então podem até falar que foi mentira essa vitória. E é o que você falou, né? A próxima rodada do Fortaleza é mais uma vez no Castelão contra o Grêmio, que é um time que também passa por um momento ruim, tá brigando lá embaixo. Então talvez seja a última chance, eu acho, do Fortaleza, porque esses times que estão lá embaixo, a gente sempre chega nesse momento e parece que esse ano a nota de corte vai ser bem abaixo dos 45, a zona de rebaixamento o nível está muito fraco, mas chega nesse momento, alguns times lá embaixo conseguem encontrar pontos improváveis e eles vão ganhando partidas nesse desespero. Se o Fortaleza quiser não ser rebaixado, ele tem que começar a ganhar essas partidas improváveis. Grêmio em casa nem é tão improvável assim. Sabe? O Grêmio é um péssimo visitante no campeonato, inclusive. Então é um jogo que, assim, para mim é a última chance do Fortaleza de conseguir brigar contra, e esse jogo contra o Ceará era assim essencial para dar uma virada de chave, quebra um tabu, aproxima de sair da zona de rebaixamento e ainda anima para esse jogo acessível contra o Grêmio, que podia ser o jogo de se colocar de vez para fora do G4. É, tá complicada a vida lá do Leão, né? O mascote do Fortaleza é um leão, né? É o Lion. Ó, vou colocar aqui mais um perdedor que está sempre também entre os nossos perdedores, que é o critério. Porque mais uma vez a gente teve um lance de jogador tocando na bola e depois solando a canela do jogador adversário, dessa vez no jogo do Atlético, e o cara não tomou nem amarelo. Cada rodada esse lance é marcado de uma forma. E é sempre errado. A não ser quando expulsaram. Foi uma vez que expulsaram o Everton Araújo do Flamengo, que eu me lembro. Tirando isso, ou foi amarelo ou não foi nada. São lances claros de expulsão. E não tem, simplesmente não tem critério. Esse lance foi apitado das 3 formas diferentes nas últimas 3 rodadas. Já teve expulsão, já teve amarelo e já teve nem amarelo. Então, assim, nenhum árbitro sabe o que faz. É, assim, para traçar uma analogia, é tipo você tá lá em Las Vegas, você aposta na roleta, aí você fala, não, mas tá caindo no verde, no vermelho, tá caindo em tal número, assim, tentando criar alguma lógica, sendo que a verdade é que não tem lógica nenhuma. O critério da arbitragem brasileira é não ter critério nenhum. A grande verdade é essa. E a semelhança entre você no cassino e essa situação é que você sempre perde no final. Assim como com a arbitragem brasileira, você sempre se dá mal. A casa sempre ganha, esse é A casa o sempre lema de ganha. Las Vegas. Puxando mais um perdedor aqui, e eu dei uma conferida rápida enquanto estava falando. Ele esteve presente nos meus últimos 3 vencedores perdedores. Mas nessa rodada não podia faltar. O Internacional tá de sacanagem, cara. O Inter joga como um time rebaixado. Eu não sei se vai cair, porque tem muita gente querendo essa última vaga.
e como a gente falou no Fortaleza, é possível que não tenha 2 vagas em aberto. Mas alguém tinha alguma dúvida que quando o Inter tomou o gol do Vitória ele ia perder o jogo? Assim, sem poder de reação nenhum, é preocupante porque nem um fato novo ali de um ânimo com mudança de treinador o Inter teve, o trabalho do Ramon Dias até aqui é bem ruim. E assim, daqui a algumas rodadas vai ter um confronto direto contra o Santos, que também está ali nessa briga no Beira-Rio, que eu acho que vai determinar muito quem tá pior nessa disputa. Porque se o Santos vai e ganha esse jogo, eu acho que a probabilidade do Inter cair aumenta exponencialmente. E o mesmo vale para o outro lado. Se o Inter ganha esse jogo, a probabilidade do Santos rebaixado é, acho que assim, é só questão de tempo até se confirmar. Mas, inclusive, fazer uma adendo aqui. Hoje, talvez sejam, tirando o esporte, né? Sejam os 2 times que jogam o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Menção honrosa ao Bragantino também, mas o Bragantino eu vou falar mais pra frente. É, o Inter joga como um time rebaixado. Acho que essa é a aspas que a gente tem que colocar aqui como mais importante, que é a verdade. E você falou que é, não sabe nem se vai ter muitas vagas, porque tem muito time querendo cair. O problema é que o Inter jogou contra o Vitória, que era um desses times que a gente falava que estava querendo cair e perdeu. Sabe? Então o Inter quer mais, está mostrando que quer mais ser rebaixado do que os outros. É aí que mora o perigo, igual você falou. Tem um confronto direto daqui a pouco contra o Santos, que está aqui também na minha lista, com Gabriel Brazão. Acabamos de assistir, está gravando logo em seguida ao clássico Palmeiras e Santos. O Brazão fez uma partidaça e mesmo assim perdeu de 2-0. Se não fosse por ele, o Santos teria sido goleado no Allianz, assim, com uma tremenda facilidade. O Palmeiras chutou quase 30 bolas no gol. Assim, ele fez um jogaço. Se o Vitor Roque não tivesse feito 2 gols, ele teria sido o cara da partida, mesmo perdendo. E isso acontece com uma frequência maior do que qualquer jogador gostaria. Além de tudo isso, o Santos, até o final do campeonato, joga contra 5 times que estão no G6, além do Internacional. Então, assim, o Santos ainda joga contra, mais uma vez, contra o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol. E não lembro o outro. Enfim, joga Eu contra pego todo mundo que aqui. tá lá em cima. Se você puder pesquisar aí. Joga contra todo mundo que tá lá em cima. E contra o Inter, que é um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Tudo bem que no primeiro turno o Santos conseguiu uma vitória contra o Cruzeiro e um empate contra o Flamengo. Então, no primeiro turno, essa sequência de. Não, uma vitória também contra o Flamengo, 1-0, né? Gol do Neymar. Mas. Assim, não apostaria nisso. O jogo contra o Cruzeiro, uma forte polêmica de arbitragem, um gol anulado do Cruzeiro que provavelmente teria levado o time celeste à vitória. O Flamengo, o Neymar conseguiu um gol no finalzinho já do segundo tempo. No jogo que o Flamengo jogou mal, o Santos foi bem. E assim, eu acho que tem time grande que tá lambendo os beiços com essa situação do Santos, porque o Santos, para piorar, tem bons jogadores ali, sabe? Você tem o jovem lateral Souza, que é bom jogador, Gabriel Bom Tempo, que é da base, que é muito bom jogador, Robinho Júnior também é muito bom. Você tem o Roleiser, que tá assim, tá sendo afundado pelo Santos porque ele também é bom. Barreal faz um campeonato bom também, eu acho. Então, assim, o Gabriel Brazão também, que já jogou uma Série B pelo Santos, sabe? Ele jogou a Série B, subiu, jogou a Série A. Não acho que ele vai jogar outra Série B. É um cara jovem também que, né, não é jogador para estar jogando uma segunda divisão, nem para estar brigando contra o rebaixamento. Nenhum desses caras é. Então, acho que o Santos, além de tudo, perderia grande parte desses jogadores, se não todos, caso fosse rebaixado. E, né, time que é rebaixado não consegue vender bem normalmente, ainda mais na crise financeira que o Santos está. Então, qualquer pessoa do Santos poderia ser uma perdedora. Eu coloquei o Brazão aqui pela partida que ele fez e mesmo assim saiu com a derrota. O Santos só briga para não cair por causa do Brasão, né? Se ele não tivesse lá, já estaria ali junto com o Juventude, com o Fortaleza, porque é impressionante. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação. Nesse jogo pareceu que o Santos estava comprando minutos, assim, adiando a morte com o Palmeiras, que foi muito superior. E o que eu falei com relação ao Inter, vou repetir aqui para o Santos. Quando o Palmeiras abriu o placar
Alguém tinha alguma dúvida que eles iam ganhar o jogo? Tipo, você olhando a expressão corporal dos jogadores do Santos, tipo, daquele desânimo, sabe? O semblante da derrota estampado na cara de todo mundo. É uma situação bem delicada que vive o Santos, ainda mais porque eu tô com a tabela aqui do Santos até o final do campeonato. Vou falar aqui. Próximo jogo, Flamengo no Maracanã. Tranquilo, né? Depois, Palmeiras dentro de casa. Também nem um pouco agradável esse jogo. Mirassol na Vila Belmiro. Santos em Porto, Santos não, o Internacional em Porto Alegre. Aí depois vem 2 jogos mais acessíveis. Pega o Sport em casa e o Juventude fora. Se quiser ter alguma chance, aqui tem que fazer 6 pontos. A chance do Santos é nesses 2 jogos. E depois tenta negociar no resto. E fecha o campeonato pegando o Cruzeiro na Vila Belmiro. A sorte do Santos é que o Cruzeiro já pode estar pensando na Copa do Brasil nessa última rodada. Então, quem sabe eles consigam alguma coisa, mas também não é garantia. Então, uma tabela duríssima que vai ter pela frente, com confrontos diretos, pegando adversários que ainda tem muita coisa a disputar no Campeonato Brasileiro. E tá na hora do maior salário do futebol brasileiro aparecer, né? Porque, vamos falar, quantos jogos o Neymar decidiu para o Santos nesse Campeonato Brasileiro? Eu me lembro de 2. Contra o Flamengo, que ele fez o gol da vitória, e contra o Juventude no Morumbi, que é um jogo que ele foi bem. Os outros, assim, o ano do Neymar é absolutamente medíocre com a camisa do Santos. Ele não foi fator preponderante para nada. Muito tempo machucado e quando estava em campo não foi fator para ajudar o time. É nessa hora que ele tem que aparecer. Com certeza. E você falou aí das lesões, a gente não pode nem, assim, só citar a questão física. É óbvio que ele ficou machucado muito tempo, mas isso já é o esperado. O Neymar é isso aí, sabe? Desde 2021, 22, o Neymar é isso aí. Você não vai esperar que ele fique saudável o ano inteiro. O problema é que ele teve uma boa sequência já de 10 jogos saudável, e ele não fez diferença em quase nenhum. Eu acho que é isso que é o mais preocupante. Se ele tivesse machucado, mas quando tivesse em campo fosse bem, tinha esperança. O problema é que ele esteve muito tempo machucado e quando estava em campo ele não foi bem. Com certeza não vale nem metade do salário que ele recebe hoje. E assim, se o Santos for rebaixado, eu não acho que ele vai querer renovar para jogar a Série B. E se o Santos se mantiver na primeira divisão, eu não sei se o Santos tem que renovar esse salário aí não. Sabe, não tem dinheiro e ele não está correspondendo. É verdade. Para mim, acho que o Santos devia seguir a vida, falar: "Ó, obrigado, você voltou, tal", deu uma animada na torcida aí no ano voltando para a Série A, depois de ter disputado a segunda divisão, mas vamos cada um seguir sua vida, você tá pensando na Copa do Mundo, a gente tem que pensar no nosso futuro aqui. E acho que não é com o Neymar que eles vão conseguir ter muitas chances não, de prosperarem no futuro. Para fechar aqui a minha lista de perdedores, o Vasco, que andou circulando entre os vencedores, mas volta aqui nos perdedores, estava com uma boa sequência, estava jogando um bom futebol, a verdade é essa, mas em 2 rodadas teve 2 confrontos diretos, numa briga ali pelo G17, talvez um G8, quem sabe, virando ali na Copa do Brasil, e ele perdeu os 2 jogos. Ele perdeu para o São Paulo em casa e foi amassado para o Botafogo no clássico, no Newton Santos. Então, esse moral que o Vasco estava ganhando, essa empolgação, dá uma freada com essas 2 derrotas seguidas. E se chegaram a sonhar com Libertadores, talvez seja um choque de realidade esses 2 últimos jogos do Vasco. Fernando Diniz de volta à lista de perdedores. Palmas. Teve seu momento. Chegou a figurar entre os vencedores. O Vasco que recordista de aparições aqui na nossa lista entre os perdedores. Deve ter ficado uns 10 programas consecutivos. Deu uma escapada, igual você falou. Apareceu, acho que umas 3 vezes entre os vencedores aí no último mês. Mas está aqui voltando a casa, será? Não sei. O Vasco que pelo menos nessa sequência conseguiu se afastar de vez da zona de rebaixamento. O Vasco já não cai mais. Mas eu acho que eu não sei nem se a gente pode falar que o torcedor vascaíno vai ficar desapontado em não ir para a Libertadores, porque é aquele negócio, né, um mês atrás ninguém pensava nisso. Só que a sequência foi tão boa que quase deu para sonhar, mas agora parece que a realidade voltou. É, igual você falou, o Vasco tomou 5 gols nos últimos 2 jogos.
A defesa do Vasco que tinha melhorado muito depois da janela de transferências, com a chegada, do Robert Renan e do Cuesta, me esqueci o nome agora, do outro zagueiro do Vasco que chegou, Carlos Cuesta, mas, teve atuações aí defensivas de Vasco do Velho Testamento, tomando muito gol, não estava criando tantas oportunidades e as que criava perdia. E é isso, né? Eu acho que você falou, um choque de realidade. Vai ter pessoas mais maldosas vão falar que no ciclo de Diniz o Vasco chegou no ponto que o time começa a perder sem explicação, né? Tem também questões físicas. A gente sabe como o modelo de jogo do Fernando Diniz exige muito fisicamente dos jogadores. Já teve o Ryan, por exemplo, um tempo atrás que estava sentindo. Ele que é um jogador jovem, muito forte, além de outros jogadores mais experientes do elenco do Vasco, como o Felipe Coutinho, que provavelmente também vão começar a sentir essa sequência longa de jogos. O Vasco que ainda tem semifinais e talvez uma final de Copa do Brasil para disputar, então o ano do Vasco vai ser mais estendido, apesar de que vão ter algumas paradas aí no meio. É, e é isso, né? Se o Vasco estava ali embalado e parecia que ia chegar pelo menos num G7, agora já abre 8 pontos de diferença para o Fluminense, que é o time que está no G7, e 3 para o São Paulo, que é o oitavo, né? Caso o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a Copa do Brasil, o São Paulo hoje tem uma vantagem de 3 pontos para o Vasco por essa oitava vaga. A diferença do jogo que foi na última rodada. O São Paulo ganhou em cima do Vasco. Exato. E é o mesmo número de vitórias, então se o São Paulo perder, o Vasco ganha, no desempate fica para o Vasco. É que nesse caso nem precisaria do desempate, que só ia trocar a pontuação, né? Que era menos 3 pontos pro São Paulo, mais 3 pro Vasco. Não, tô falando numa próxima rodada. Ah, sim. Caso o São Sim, tá Paulo certo. perca um jogo e o Vasco ganhe, o critério de desempate Ah, é do Vasco. agora sim, beleza. Foram todos os perdedores? Os meus foram. Os meus foram também. Vamos aos vencedores, então. Quer puxar o primeiro? Vou puxar o primeiro, que é quem quer que seja que treina as bolas paradas do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, nos últimos anos, era um dos piores times do futebol brasileiro em relação a bolas paradas. E esse ano, ousa dizer que é o melhor. Eu vi, se não me engano, há uma semana atrás, que o Cruzeiro é o time que menos tinha tomado gol de bola parada e era o segundo que mais tinha feito. Tinha feito 13 e tinha 2 times com 14. Era o Vasco e mais alguém. Nessa partida contra o Grêmio, o Cruzeiro faz um gol de bola parada, não toma nenhum, então tem o melhor saldo de gols em quesito de bolas paradas do campeonato inteiro. E, como eu falei, era um aspecto de jogo que o Cruzeiro era muito ruim antes da chegada do Leonardo Jardim, da comissão técnica dele. E agora o Cruzeiro já ganhou alguns jogos nesse campeonato por causa de bolas paradas. É que não é. Gols de bola parada normalmente não são sexy, né? Não é algo que o torcedor fica empolgado vendo, a não ser que seja um gol direto de falta, alguma coisa assim. Mas resolvem jogos, ganham jogos difíceis, abrem defesas. E o Cruzeiro ganhou, igual eu falei, alguns jogos assim, como foi o caso do Grêmio. O Cruzeiro jogava bem contra o Grêmio, não estava conseguindo fazer o gol. E aí vai lá no cruzamento, Fabrício Bruno ganha de todo mundo na área, 1-0. E o Cruzeiro continua nessa briga aí pelo título e praticamente se garante na vaga direta para a Libertadores, por causa também das bolas paradas. O Cruzeiro vivendo um ano muito especial, né? Que até as bolas paradas, que não eram um fator para o time nesse ano, passaram a ser. Realmente, o Cruzeiro está voltando à sua antiga forma assim, de ser um clube que disputa os principais títulos, que está ali como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Sobre esse jogo, que também coloquei nos vencedores, eu pensei muito no Cássio, fez uma grande partida, fechou o gol e vem vivendo uma boa fase que é pouco falada, tá? Ele saiu em baixa do Corinthians, ele teve um momento irregular ali no próprio Cruzeiro, mas agora ele tá jogando muito bem. Me arrisco a dizer que é o melhor Cássio em algum tempo, mas eu preferi fazendo essa menção honrosa ao Cássio aqui, fui dar destaque a um outro jogador, que é o Fabrício Bruno, o autor do gol da vitória do Cruzeiro.
E é a segunda vez que, logo após uma convocação, ele mete gol. Então, mostrando que talvez ele não ter sido descartado depois de um jogo horrível contra o Japão que ele fez, eh, deu uma renovada na confiança dele. O Cruzeiro até postou um vídeo no pós-jogo onde ele agradece os companheiros que estenderam a mão depois de ele ter passado por aquele momento difícil com a camisa da seleção brasileira, que mandaram mensagens de apoio, mostrando que eles estão junto com ele, independentemente do que aconteceu no jogo do Brasil. Então, é importante ele também ter esse gol para, depois desse momento de baixa, ele dar uma volta por cima, convocado, e é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. E ele merece muito essa temporada que ele está tendo, porque ele estava no Flamengo, recebendo um baita de um salário, tinha perdido a posição para o Léo Pereira e o Léo Ortiz, mas com a insanidade que é o calendário brasileiro, ele ainda seria muito utilizado no Flamengo. Só que ele preferiu sair, ir para um time onde ele seria titular, sabendo da capacidade que ele tem como jogador. Foi para o Cruzeiro e vem fazendo uma temporada maravilhosa, cara. O Fabrício Bruno, por essa coragem que ele teve de sair de um time onde ele iria disputar títulos, estaria sempre lá no topo, e pegar um projeto no Cruzeiro que estava meio em dúvida ali no começo do ano, não sabia ao certo como seria a temporada do Cruzeiro, tinha mais dúvidas do que certezas. Ele merece muito a temporada que ele está tendo, merece a convocação para a seleção brasileira e fez mais um gol ajudando o Cruzeiro a se manter vivo na briga pelo título. O Cruzeiro se recusa a desistir dessa briga. É, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do futebol brasileiro e eu acho que essa mudança do Flamengo para o Cruzeiro mostra também uma característica que tem a ver com essa recuperação dele. Que o Fabrício Bruno é um cara extremamente confiante. Ele confia muito nele mesmo. Ele é muito autoconfiante. Ele foi para o Cruzeiro, saiu do Flamengo, foi para o Cruzeiro porque ele sabia que ele indo faria dar certo. E é por isso que um jogo ruim contra o Japão, ele continua acreditando nele mesmo. Acho que a convocação dele, do Ancelotti, chamando ele de volta para a seleção, como a gente também já comentou no vídeo que a gente fez sobre a convocação, dá uma conferida aí no canal. É acertadíssima, muito bom zagueiro e é um cara que esse erro não abalou ele, voltou para o Cruzeiro depois e só fez bons jogos e gol merecidíssimo, concordo com você. Já que a gente falou do Cruzeiro, Matheus, vamos falar do rival também? Atlético Mineiro? Hulk Bora. volta aos vencedores depois de não sei quanto tempo, acho que não sei nem se ele esteve nos vencedores esse ano. Voltou também a fazer gols com bola rolando no Campeonato Brasileiro depois de mais de ano. Tava fazendo, fez olímpico, fez de falta, mas com bola rolando foi só dessa vez. Numa boa vitória do Atlético também, 3-0 contra o Bahia. Acho que o torcedor atleticano não tinha um jogo tranquilo desse para torcer há muito tempo, né? E o Hulk, que tinha até perdido a vaga como titular nos últimos jogos, voltou a ganhar espaço, fez um gol com bola rolando. Já comentamos aqui que, pelo menos para mim, o Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro da década de 20. O Atlético não deu times para ele competir por título desde 2021, senão provavelmente teria ganhado mais algumas coisas, mas, né, viveu momentos muito difíceis, já está em decadência, tanto está em declínio, né? Decadência acho que é meio forte. Está em declínio físico, declínio técnico, mas de vez em quando ele ainda mostra por que ele é o Hulk. Exatamente, eu vi até uma postagem do Atlético nas redes sociais também, que, para quem não lembra, no começo do ano, no meio do ano, o Bahia fez um merchan junto com o filme do Superman, ali, faz até uniforme especial. O Atlético postou um vídeo do Hulk, do super-herói, esmagando um boneco do Super-Homem para comemorar a vitória em cima do Bahia e também o gol do seu atacante. Também está nos meus vencedores aqui, o Hulk. Ele passou, como você disse, por um momento conturbado, complicado, mas ainda não vejo o Atlético conseguindo ser competitivo sem o Hulk. Para o Atlético estar bem, eu vejo que necessariamente o Hulk precisa estar bem. Então, é um gol para retomar a confiança, para ver se tira em a má fase, aquele gol para fazer e sair comemorando do Sai Zica. Então, um jogo pro Atlético perfeito, tranquilo, 3-0 em casa, gol do Hulk.
Uma noite maravilhosa para o torcedor do Atlético e ver dá para colocar os 3 maiores ídolos da história do clube reencontrando o caminho do gol, e é muito importante, ainda mais que foi num jogo em casa, né, então festa total para o torcedor atleticano e para o ídolo do Atlético. E além disso tudo, também praticamente sacramenta a manutenção do Atlético na Série A, né. Se tivesse perdido esse jogo, ia ter ficado com 37 pontos na péssima quarta colocação. Agora tá com 40, é difícil que caia, tem muito time aí entre o Atlético e o Santos. O Atlético hoje é o 11º. Pode focar na Sul-Americana agora. Vou trazer mais um aqui da minha lista, o Vitória. Falei do Inter, que perdeu o jogo. Eu tento sempre variar, tipo, não pegar o mesmo jogo nos vencedores e nos perdedores, mas nesse aqui não tinha como. Era matar ou morrer ali pro Vitória, a verdade era essa. Se não ganhasse, estava praticamente rebaixado. E foi, ganhou do Inter. E uma coisa que a gente falou sobre os outros 2 times que estão nessa disputa mais forte com o Vitória, Santos e Internacional, o Vitória eu vejo uma característica um pouco diferente. Eu não vejo uma apatia, acho que essa é a palavra, no time do Vitória. Ele é um time limitado, é um time ruim, mas apático ele não é. Então, é aquela coisa, o Internacional é pior que o Vitória? Não, não é. O Santos é pior que o Vitória? Não é, em termos assim, de jogadores que estão lá. Mas me parece que o Vitória tá querendo mais que esses 2 times. Que eles vão entregar, tipo assim, tudo que eles têm em campo e eles podem não conseguir por falta de talento, falta de qualidade. Acontece, assim, tipo, um time que sofre com limitações técnicas, ele passa mais dificuldades mesmo. Mas o Vitória mostrou nesse jogo que, em termos de vontade, ele tá um degrau acima do Inter, pelo menos. E eu coloco o Santos nesse bolo aí também. Na minha lista também temos aqui professor Jair Adventure, que Vitória que já fez um bom jogo contra o Cruzeiro na última rodada no Mineirão, apesar do 3-1. Vitória criou chances para fazer pelo menos 3 gols. O Cássio fez outra partidaça nesse jogo. E eu até comentei aqui no último Vencedores e Perdedores como a sequência agora do Vitória é muito importante, porque são 2 jogos no Barradão. Ganhou esse primeiro contra o Inter, uma disputa direta. Próxima rodada é Vitória e Botafogo. Então, assim, é um jogo que é difícil, mas tem que ganhar, não tem outra opção. E depois do Botafogo vai jogar contra o Bragantino em São Paulo, que também, assim, é difícil, mas é outro jogo que tem que ganhar. Então o Vitória melhorou, eu acho, com o Jair Ventura, vem de 2 bons jogos, uma vitória e uma derrota, e engrena já para essa sequência importantíssima que vai ter agora, esses próximos 2 jogos no campeonato. Se o Vitória ganha esses 2 jogos, eu acho que, assim, dá chega aos 40 pontos, e eu acho que dá uma distanciada para a zona de rebaixamento. Pode até passar o Internacional, que hoje está 2 pontos na frente, mas jogando pior, igual você falou. Então, eu acho que o Jair Ventura, pelo que ele conseguiu fazer com esse time do Vitória, que é limitadíssimo, como você disse, tem que estar aqui entre os vencedores. Exato, e ainda tem uma vantagem de que o Inter é treinado pelo Ramon Dias e o Santos é treinado pelo Vojvoda. Que, assim, não são treinadores que estão habituados a essa briga ali na parte de baixo, com a pressão de ter que se salvar, luta contra o rebaixamento. O Jair Ventura, bem ou mal, é um técnico que já está acostumado a esse cenário. É o Ali, rei 1 a disso. 0, fechar a casinha. Então, talvez seja uma vantagem ao Vitória ter um treinador que sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação. E você trouxe os jogos do Vitória, eu trouxe mais cedo os jogos do Santos. Rapidinho aqui passar os próximos 2 jogos do Inter, que a gente já falou o terceiro que é contra o Santos, o confronto direto. Pega o Bahia em casa e depois joga contra o Ceará fora. Então, eu não garanto vitória do Inter nesses jogos não, tá? É dificílimo essas partidas. Você está falando dos treinadores, o Ramon Dias é que ele chegou num Vasco que parecia que ia cair, mas ele tinha muito tempo, né? Ele teve o segundo turno todo e o Vasco engrenou no segundo turno. Então o Vasco teve uma campanha de G4 nesse segundo turno, há 2 anos atrás, se eu não me engano. Então parecia até que o Vasco estava ali disputando para não ser rebaixado, e estava,
Só que o Ramon Dias ele não estava nesse momento assim, matar ou morrer faltando 5 rodadas. Ele pegou o time e fez o time ganhar vários jogos em sequência. Então, apesar de que a pontuação estava baixa, o momento era muito bom. Agora o momento do Inter é péssimo e o momento da temporada para isso estar acontecendo também é péssimo. Então, com certeza, é uma situação diferente. Trazendo aqui mais um vencedor, Matheus, é o professor Zubeldia, né, que está 100% em casa com o Fluminense, time que está no G7 com 5 pontos de vantagem para o São Paulo, que é o oitavo, jogando contra o Mirassol, que é um adversário duríssimo, é um excelente visitante, perdeu pouquíssimos jogos fora de casa, perdeu pouquíssimos jogos no geral nesse campeonato. O trabalho do Zubeldia no Fluminense não é, assim, brilhante, não chama muita atenção, acho que passa meio batido por todo mundo, pouca atenção se dá ao Fluminense, acho que até a Copa do Brasil vai se manter assim, mas, né, tem ganhado os jogos dentro de casa, arranca alguns pontos fora, parece que mesmo sem a Copa do Brasil vai se classificar pelo menos para pré-libertadores. É, o que dá um ânimo no grupo, né, conseguir essa vaga, indo decidir uma competição que vale taça, né, isso que seria importante para o Fluminense nesse ano irregular que teve. Exceção feita ao Mundial de Clubes, foi um ano bem, discreto do Fluminense, dá para colocar dessa forma, é que ele teve um pico muito alto, chegou na semi do Mundial. Mas se a gente excluir isso, foi bem ali, tipo, meio de tabela, entre oitavo, 12º, 13º. O ano do Fluminense foi mais nessa pegada aí. Eliminação na Sul-Americana. Então, o Zubeldia parece que vai fazendo vai deixando o Fluminense competitivo, pelo menos. E para chegar na Copa do Brasil é importante. Você destacou 100% em casa. Se ganhar o jogo do Vasco como mandante, já tá ótimo, né? Tipo, é um ótimo resultado na Copa do Brasil. Tem que ver como vai ser fora. Mas se manter esse escrito aí até a Copa do Brasil, pro Fluminense tá maravilhoso. E tem outra coisa, né? E se o Vasco, será que o Vasco vai mandar em São Januário ou no Maracanã essa partida? Porque aí seriam 2 jogos em casa, né? É. Eu acho que a torcida não é, o campo é o mesmo. E de 1-0 em 1-0, o Fluminense tem ido. 1-0 contra o Mirassol, aí perdeu fora de casa para o Ceará. 1-0 contra o Inter, perdeu fora de casa para o Vasco. E aí 1-0 contra o Juventude. Eu falei em ordem decrescente as rodadas, talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas o time aí vai lá, faz 1-0 e ganha. Não é bonito, não é brilhante, mas soma 3 pontos. Mano Menezes, é você? Mano Menezes Ball. Puxando mais um vencedor aqui da rodada. Você, mais cedo, citou o Gabriel Brazão, que vinha sendo um dos melhores em campo. E só não foi o melhor em campo porque Vitor Roque apareceu, decidiu o jogo contra o Santos, 2 gols. Brazão que foi dormir quentinho, né? O segundo gol tomou uma coberta ali do Vitor Roque, cavadinha, golaço. E vive uma fase muito boa, atacante do Palmeiras. Outro jogador que foi convocado e aparece de forma decisiva na rodada do Campeonato Brasileiro. Vive o melhor momento entre os centroavantes da competição. Hoje acho que dá para afirmar isso. O Caio Jorge teve o seu momento ali, umas rodadas para trás, mas hoje o Vitor Roque vem sendo o camisa 9 mais decisivo e mais preponderante para o seu time na competição. E já colou na artilharia, tem 15 gols. O Caio Jorge e o Arrascaeta tem 17 cada um. Se o Vitor Roque tivesse acordado um pouco mais cedo no campeonato, provavelmente ele seria artilheiro, se estivesse fazendo isso daí que ele tá fazendo. O momento dele é magnífico, assim, todo jogo ele faz gol, sabe? E além do gol, ele muito rápido, muito forte, sabe? Ganha na trombada, ganha na velocidade, finaliza muito bem. Vitor Roque que sempre foi tratado como um fenômeno desde a base do Cruzeiro, desde a base do América. Foi vendido muito jovem para a Espanha, não deu certo no futebol europeu, voltou, demorou alguns jogos ali para retomar a confiança e agora está mostrando por que o Palmeiras pagou o que pagou, maior contratação, contratação mais cara da história do, do Alviverde e pagando cada centavo. Essa é a verdade. Faz um campeonataço, principalmente esse segundo turno. É impressionante como ele e o Flaco Lopes se melhoram. Sabe? Eu acho que os dois juntos
A gente pode falar que é 300% melhor do que eles estavam sozinhos. E Vitor Roque, obviamente é um vencedor, só não está na minha lista de vencedores, porque antes do jogo Palmeiras e Santos eu já tinha colocado 5 vencedores aqui, aí eu olhei para trocar algum, e falei: "Ah, o Matheus vai colocar na dele, eu vou deixar os meus 5 aqui, e aí quando ele for falar eu falo". Mas Mas só obviamente é o só é vencedor. importante falar que nunca foi combinado os vencedores e perdedores. Toda vez que a gente começa a gravação, eu não sei os do Bruno e ele não Exato. sabe os meus. Mas eu conheço, confio no Matheus, sabia que ele ia colocar Vitor Roque. Tá Não certo. precisei. Vou trazer aqui E meu último, Matheus. pode falar. Eh, eu fiquei em dúvida se eu colocava o vencedor, o fato novo, é a segunda regra que mais funciona no futebol brasileiro depois da lei do ex, ou o John, que merece estar num time melhor, um dos melhores camisas 10 do campeonato, mais uma assistência para ele. Só que dessa vez Red Bull Bragantino venceu, com a chegada aí de Wagner Mancini, deu aquela chacoalhada no vestiário que sempre funciona, ou quase sempre. Ganhou de 2-1 do Corinthians, num jogo bastante disputado, lá em Bragança Paulista. A conversa de Wagner Mancini com Jürgen Klopp deu certo. Não sei quem ensinou futebol para quem ali, mas 3 pontos para o Bragantino depois dessa sequência tenebrosa que o time de Bragança Paulista está sofrendo. Eu acho que vencer um jogo agora foi importantíssimo, porque senão o Bragantino ia estar com a mesma pontuação do Internacional, sabe? E no momento talvez pior, porque o time vinha de, sei lá, 5 derrotas seguidas. Então essa vitória aí contra o Corinthians é importantíssima. É, pode ter sido a vitória da permanência para o Bragantino. Você destacou isso no falando do Atlético, mas acho que vale também para o time de Bragança. Eu só não coloquei o Wagner Mancini, mas coloquei o Bragantino, porque ele é o presidente lá daquela patota dos treinadores que fez aquela palhaçada lá com o Ancelotti. Apesar dele não ter falado nada, ele era o presidente do grupo. Então ficou no meio. Como ele estava no meio do fogo cruzado, decidi não colocar ele. Mas coloquei o Bragantino, uma vitória muito importante. O time estava com a setinha para baixo muito forte. Quem jogou em Eleven vai lembrar dessa aí. Mas uma vitória contra o Corinthians, um jogo muito importante. A gente até brincou. Se o Verstappen ia lá ver o jogo, É. não sei se ele foi. Mas acho que só a presença dele aqui trouxe um espírito vencedor para a equipe da Red Bull e conseguiu a vitória e provavelmente a permanência na primeira divisão. Efeito Max. O time começa a ganhar por osmose. É, É isso. e eu vi acho que foi o Wallace Borges, comentarista lá da TNT Sports, falando que pega mal para a Red Bull o time perdeu o gás ao longo do campeonato. Então a vitória também é importante para a marca, que mostrando que o energético faz efeito não só no começo, mas ao longo do ano também. Pô, eles deviam botar o jogador bebendo Red Bull, né, na beira do campo. Não vai dar antidoping. O lateral cansou, dá um Red Bull, põe o cara para dar um pique, sabe. Pô, vai lá Juninho Capixaba, corre aí, bebe o Red Bull e corre. Se quiser me contratar, Red Exatamente. Bull, @Red Bull. Estou livre no mercado. É isso. Dos meus foram todos aqui. Os meus foram todos também. Então, agradecer a todo mundo que chegou até o final do vídeo. Se você acompanhou esses quase 44 minutos, pedimos para você deixar o seu like, para você comentar aqui embaixo o que você achou dos vencedores, dos perdedores, se faltou alguém, ou se sobrou alguém, se não teve tantos perdedores ou tantos vencedores na rodada. Fica aí a seu critério. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, com seus amigos, com seus familiares, com os colegas de trabalho, de escola, com todo mundo, para o nosso conteúdo continuar crescendo. E se inscreva no canal. Tamo junto, galera. A gente teve um crescimento muito bom ao longo desse ano que a gente voltou. O canal estava meio parado, mas nós decidimos voltar. E a gente agradece todo mundo que chegou nesse novo começo do canal, que já está aqui há muito tempo também. Nós agradecemos a todos os inscritos. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Falou!